Essa daí do vestido preto que vocês estão vendo é a Daniela. Daniela é casada com o Duarte. Então vamos ver a vida desse casal aqui no jogo Family Life. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. Daniela e Duarte acham que agora é um bom momento pra ter um filho. Tá bom, gente. Vamos lá. O primeiro filho de Daniela e Duarte. Essa daí do vestido preto é a Daniela. Daniela está grávida. Daniela deu a luz com sucesso ao primeiro filho dela. Claro que Daniela e Duarte ficaram muito felizes. Daniela foi mãe do primeiro filho dela quando ela tinha 40 anos. E o Duarte 19. Claro que Daniela e Duarte foram dar o nome do primeiro filho deles. O nome dele foi Vinícius. Eles amaram ter dado esse nome. A resolução do Duarte era começar a fazer academia. Ele comprou uma assinatura, né? Aí o Vinícius aprendeu a falar e a andar. A Daniela e o Duarte ficaram muito emocionados. Eles amavam o primeiro filho deles, né? Enfim. Até porque antes da Daniela e do Duarte terem o filho deles, Vinícius, eles ficaram 20 anos sem filhos, né, gente? Enfim. Até eles conseguirem ter o Vinícius. O Vinícius frequentou as melhores creches, porque Daniela e Duarte, eles tinham muito dinheiro. Eles usavam o dinheiro que eles tinham para pagar uma creche muito cara para o Vinícius. E futuramente queriam pagar uma escola super boa. Né, pessoal? Né, galera? Aí um tempo se passou e Duarte esperava receber um bom de Natal no trabalho. Ele elogiou o chefe do trabalho, né, enfim. Mas o chefe não agradeceu, não deu nenhuma carta de agradecimento e nem aumentou o salário do Duarte. O que deixou o que deixou o Duarte bem bravo, né, gente? Enfim. Porque ele não ganhou o dinheiro que o chefe ia dar pra ele. O tempo se passou, né? Enfim, mais um pouquinho. E Daniela e Duarte continuavam ali economizando o dinheiro deles. Duarte queria se juntar a um grupo de cantores e não conseguia decidir qual música cantar na audição. Ele cantou Jingle Bells, né? Enfim. E ele fez até show. Ele se tornou um popstar famoso. E o chefe dele reconheceu ele. Né, gente? Aí o tempo passou. Aí o Vinícius atingiu a idade de entrar à escola. Ele foi para uma escola de elite paga por Daniela e Duarte. Né, pessoal? Porque tudo era pago bem. Né, pessoal? Aí tudo continuou bem. E Vinícius considerava o que fazer no intervalo da escola. Ele, né, gostava de ler livros porque o Vinícius era muito inteligente, né, pessoal? Enfim, aí tudo continuou bem na família, como eu já falei. E Vinícius realmente criou figuras de arte, mas não tinha dinheiro para comprar. Ele economizou dinheiro aos poucos e ele conseguiu, né, pessoal? O tempo se passou mais um pouquinho e Daniela e Duarte tiveram o segundo filho deles. Eles tiveram uma linda filha chamada Grace. Grace era a irmã mais nova de Duarte. Quer dizer, Vinícius, tá, gente? Duarte não. Tá, gente? Me desculpa pela confusão, tá? Grace era a irmã mais nova de Vinícius e Vinícius amava a irmã dele. Gente, Grace é a filha de Duarte e Daniela, tá? Demais. Porque desse jeito lá de noite ao invés de estar de manhã, né, pessoal? Aí, né, pessoal? Enfim, Vinícius realmente queria um conjunto completo de quadrinhos. Ele usou o dinheiro do lanche pra comprar e ele começou a comer miojo e a comprar livros de anime por um mês. E depois de desafiar, eu lembrei o poste combinado, a língua de Vinícius ficou presa. Ele puxou suavemente, né, pessoal? E, né, Vinícius ficou aliviado, né, pessoal?
Daniela e Duarte estavam sempre lá para pagar as escolas dos filhos. Aí Duarte estava cansado do frio, queria um lugar quente para as festas de Natal. Ele conseguiu andar pedala o dia inteiro, né? Enfim. E Daniela e Duarte amavam os filhos deles, Vinícius e Grace. Eles amavam os dois filhos deles. Eles compravam as melhores coisas dos filhos, né? Enfim. Aí o Vinícius atingiu a idade de entrar numa nova escola, né, pessoal? Enfim. Tudo continuou bem na família, né? Enfim. E Duarte, ele adotou uma cachorrinha de estimação, né? Enfim. Aí tudo continuou bem na família, né, pessoal? Enfim. Aí, pessoal, a família continuou bem, Duarte e Daniela, eles eram super cuidadosos com a família. E Vinícius foi perguntado pelo seu professor sobre os sonhos futuros dele. E Vinícius, ele sonhava em tornar-se um empreendedor. E o professor recomendou alguns livros relacionados a Vinícius, né? Enfim. A família continuou super bem e Vinícius sonhava em se tornar um artista de mangá, né? Então ele comprou equipamento profissional, né? Enfim. Aí, gente, pessoal, tudo continuou bem, né, pessoal? Aí, pessoal, aí Grace e Vinícius, eles eram irmãos muito próximos. E Duarte organizou um jogo de amigo secreto com amigos e familiares com um limite de presente de $20. Então, né, enfim, ele deu à esposa dele, Daniela, um buquê de chá e uma carta de amor. E claro que Daniela ficou muito feliz pelo esposo dela, Duarte, ter dado isso num amigo secreto da família do Natal, né? Enfim, todo mundo tava feliz, né, pessoal? Aí, né, pessoal, o tempo se passou, né? Enfim. Aí o tempo se passou um pouquinho. Vinícius atingiu a idade de fretar ensino médio. Ele foi para uma das melhores escolas do ensino médio, né, pessoal? Aí tudo continuou bem, né? Enfim. Aí a família continuava assim, super feliz, né? A família tinha cachorro de estimação, né? E Vinícius foi convidado a participar do coral da escola. Ele entrou para o coral da escola e teve um bom desempenho. Ele amou. Aí Grace atingiu a idade de frequentar uma nova escola. Aí, né, pessoal, a família continuava assim super bem, né, pessoal? Enfim. Aí, né, pessoal, aí o Duarte encontrou um homem idoso deitado na rua com a bolsa parada pelo chão. E esse idoso acabou dando um trabalho pra ele, né? Enfim, um novo trabalho, né, pessoal? Aí tudo continuou bem e a escola de Vinícius estava organizando um festival de anime. E Vinícius realmente queria participar, né? Enfim, aí ele conseguiu ir. Aí, pessoal, enfim, aí, né, galera, Daniela e Duarte, eles estavam economizando muito dinheiro para a faculdade de Vinícius quando ele completasse 18 anos, né? Enfim, aí tudo continuou bem.
mortais. Grace praticou muito esse exercício e ela conseguiu fazer a mortal para trás dos concursos da escola. Aí Daniela atingiu a idade da aposentadoria dela. Ela ganhou 32 mil reais em benefícios. Daniela recebeu o benefício da aposentadoria dela quando ela se aposentou, né, galera? Enfim. Aí a família continuava ali super alegre, super feliz, né, galera? Enfim. E claro que Daniela e Duarte, eles eram, né, bem ajudantes um do outro. E Duarte ficou preso em um engarrafamento porque havia muitos aviões no céu. Ele fez uma greve e ele não pôde ir pro trabalho dele por causa dessa greve que teve no avião. Aí, né, enfim, a família continuava super bem ali, né, pessoal? Enfim, a família continuava super bem, né, galera? Aí, pessoal, enfim, a família como era bem, aí Grace atingiu a idade de frequentar a universidade. Claro que Grace foi para a universidade estadual. Ele escolheu o curso de literatura. Já o Vinícius terminou a universidade. Ele decidiu se formar em lei. Ou seja, a partir desse momento, os filhos de Daniela e Duarte, eles já estavam todos maiores de idade, né? Todos os dois filhos dele já estavam maiores de idade. Eles, né, eram daqueles pais que ajudavam bem os filhos. Aí Vinícius encontrou um novo emprego. Ele aceitou, né, enfim, esse trabalho, né, enfim. E Vinícius, ele ficou responsável pelas coisas da família, né, enfim. Aí, pessoal, a família continuava super alegre ali, né, galera, enfim. Aí, pessoal, estava bem da família. O Vinícius estava trabalhando duro no trabalho dele de escrituário. Vinícius adotou uma cachorrinha de estimação. Ele amou adotar esse pet de estimação. Ele foi lá na loja de animais adotar um pet de estimação, né, enfim. Aí Grace, ela estava perto de se formar na universidade, né, galera? Enfim. Aí, pessoal, Grace, ela se formou na universidade e ela decidiu ser escritora, né, gente? Enfim, Grace decidiu ser escritora porque ela amava essas coisas, né? Então ela decidiu ser escritora. E, né, enfim. Aí, pessoal, a família continua assim, super felizona, super alegre. E claro, né, galera, que a família era bem feliz. Vinícius, ele se casou com uma moça chamada Marisa. Claro que Daniela e Duarte ficaram muito felizes que eles ganharam uma nora, né, enfim. Enquanto Grace estava procurando um trabalho de escritora. Grace conseguiu um trabalho de escritora e ela queria ser muito famosa, né, enfim, como escritora. Aí, né, Grace adotou uma cachorrinha de estimação, né, enfim. Aí a família continuou assim bem feliz, né, enfim. Aí, né, Marisa perguntou a Vinícius se ele percebeu que ela ganhou peso durante o feriado. E Vinícius disse que não, né? Porque Vinícius era um bom marido e ele não queria ofender a esposa dele, Marisa. Né? Enfim. Aí, né? Enfim, aí Marisa e Vinícius estavam pensando em ter um filho. E, né? Enfim. Marisa e Vinícius decidiram dar o nome do filho deles de Caio. Claro que Daniela e Duarte ficaram muito felizes de terem ganhado um neto chamado Caio. Né? Enfim, aí Caio foi o primeiro neto de Daniela e Duarte. Né? Enfim. A família continuou feliz. Aí Grace conheceu Lourenço. Os dois se casaram, né? E claro que Daniela e Duarte ficaram muito felizes deles terem ganhado um genro, né? Enfim. E, né, Grace e Lourenço assistiram um filme juntos depois deles terem ido
embora da viagem deles que eles fizeram após o casamento deles. Grace e Lourenço tiveram um lindo filho. O nome dele foi Renan, né? Foi o segundo neto de Daniela e Duarte. Claro que a família continuou bem feliz. Aí Renan aprendeu a falar, Caio também aprendeu a falar e a andar. Aí, né, depois de um tempo, o Renan aprendeu a andar. Marisa e Vinícius tiveram o segundo filho deles. O nome dele foi Tiago. Claro que Daniela e Duarte ficaram muito felizes de terem tido o terceiro neto deles, né? Enfim, a família continuava super feliz. E o filho de Lourenço, o Renan, ele trouxe para casa um enfeite de Natal muito feio que levou na árvore. Claro que Lourenço colocou, né? O enfeite, mesmo que ele seja meio estranhozinho, ainda tinha que botar, né? Pra alegrar o menino, né? Enfim, tudo continuou bem, né? Enfim, e Duarte não gostava quando os cantores de Natal baixavam a palma pra cantar. Então Duarte se juntou a esses cantores, né? Enfim, aí, pessoal, tudo continuou bem assim. Tudo continuou normal. E Duarte tentou decidir o que comprava os netos. Ele deu dinheiro a todos os netos dele. E claro, os netos dele, Renan, Tiago e Caio, aproveitaram para comprar brinquedos. Aí Renan aprendeu a falar e a andar. Quer dizer, Caio, porque Renan já sabia. Aí Duarte aposentou, né? E Renan, ele andava, falava muita coisa. Ele era muito tagarelo. Então ele continuou, né? Enfim, né, galera? Aí Caio atingiu a idade de voltar à escola, né? Enfim. Claro que Daniela e Duarte ajudaram a pagar. Grace e Lourenço tiveram uma linda filha. O nome dela foi Olivia. E claro que Daniela e Duarte finalmente ficaram muito felizes de terem tido uma neta menina. Aí Renan atingiu a idade de voltar à escola. Porque o maior sonho de Daniela era ter uma neta menina. E Tiago atingiu a idade de voltar à escola. Daniela e Duarte ajudaram a faleceu por velhice aos seus 79 anos. Então o túmulo dela foi personalizado, né? Enfim, claro que Vinícius, Grace e todo o resto da família ficaram muito tristes pelo falecimento de Daniela aos seus 79 anos, né? Enfim, a família ficou triste? Ficou. Mas eles tinham que aceitar o que aconteceu, infelizmente, com Daniela. E Grace, ela estava debatendo que dar de presente para Lourenço no feriado. Ela preparou um jantar romântico e eles levaram os filhos deles, Renan e Olivia também. Eles não queriam deixar os filhos sozinhos em casa e não queriam deixar nos avós também. Eles não queriam deixar nos avós paternos, né? No caso, os pais de Lourenço. Enfim. Então, pessoal, a família estava super feliz, muito alegres. E o Duarte já estava com 78 anos já, né, galera? Enfim, aí, pessoal, a família continuava super feliz ali, né, pessoal? Enfim. E aí, pessoal, o Caio atingiu a idade de estar ensino médio, né, enfim. Aí a família estava economizando, assim, muito dinheiro, porque eles queriam economizar, assim, eles eram bem economizantes, né, enfim. E a família continuava ali, né, enfim.
super felizes. O Duarte também estava super feliz pelos seus netos, né? Enfim. Inclusive, enfim. Aí o Renan atingiu a idade de frequentar ensino médio. E ele começou a frequentar o ensino médio, né? Enfim. Daí pra umas frentes ele começou a frequentar, né? Enfim. Aí, pessoal, a família continuou bem, né? Enfim. Super bem, a família continuou. E, né? Enfim. Aí, né, pessoal? Aí, né, a família continuou ali feliz. Aí a Olivia atingiu a idade de frequentar uma nova escola. O Thiago atingiu a idade de frequentar o ensino médio, né, pessoal? Porque a Olivia é maior, né? Enfim. Né, enfim. E, né? E Duarte, ele ganhou um tablet, mas tinha dificuldade para navegar na tecnologia. Então, né, pessoal, eu perguntava aos netos como é que mexia. E os netos ensinaram pacientemente a usar o tablet. Porque o Duarte só sabia mexer em celular e computador. Ele nunca tinha visto, ele nunca tinha ouvido falar em tablet. Já tinha visto tablet, mas achou que era só mais um celular grande. E Caio finalmente completou 18 anos. Ele foi para uma universidade estadual, né, pessoal? Enfim. Né? Enfim. E claro que Duarte ajudou a pagar a Universidade do Médio. Né? Enfim. Aí, pessoal, eu continuo assim bem feliz, né? Aí, até que um dia, né, pessoal? A Olivia atingiu a idade de entrar no ensino médio e o Renan atingiu a idade de entrar na universidade. Ele escolheu o curso de literatura. O mesmo curso que Grace tinha feito lá na universidade, né? Enfim. Aí, pessoal, continua assim super bem, né? Eu tava bem feliz, assim, né? Super alegre, maravilhosa. E ela realmente queria fazer um completinho de quadrinhos. Então ele procurou por livros de segunda mão e ele achou, né? Ele conseguiu achar o livro de segunda mão que ele queria. Aí Thiago, ele atingiu a idade de frequentar a universidade, né? Também. Aí tudo bem. Caio se formou na universidade e ele decidiu trabalhar com pesquisa. Ele queria ser pesquisador, cientista, né? Enfim. E Caio comprou um emprego, né? Enfim, de assistente de pesquisa. Aí Olivia atingiu a idade de entrar na universidade e Renan se formou na universidade. Ele decidiu ser crítico. Aí Caio conheceu uma moça chamada Vitória e os dois se casaram. E Thiago se formou em lei na universidade. Enfim. Tudo estava bem na família. Aí Duarte, infelizmente, faleceu no velhice. A família construiu um túmulo personalizado para honrar a grande vida de Duarte. Claro que após o falecimento de Duarte, Grace e Vinícius mandaram fazer um túmulo personalizado para o pai, com corpos personalizados, né? E eles aproveitaram para colocar no túmulo de Daniela e sair também. Que a família queria celebrar a grande vida que houve, né, pessoal? Enfim. Pronta para transformar.